pessoal? Bem, pessoal, bom dia, tá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de calibração e validação de métodos, tá certo? Lembrando que isso é um tipo de desenho bem diferente dos desenhos que nós estamos normalmente acostumados a trabalhar, tá? Nas análises de calibração e nas análises de validação de método, são análises que nós queremos comparar uma variável com outra, certo? Ou um método com outro. Nós vimos na aula passada que para as medidas quantitativas, tá, nós podemos aplicar o quê? Nós podemos aplicar os testes de correlação. Dentre eles, a correlação de Spearman e a correlação de Pearson. A correlação de Spearman ela é utilizada para dados não paramétricos. A correlação de Pearson é utilizada para dados paramétricos. A correlação de Spearman também é utilizada para variáveis qualitativas ordinais. E essas análises de correlação, pessoal, são utilizadas com o objetivo de duas coisas, né? Ou para correlacionar duas variáveis, para ver se uma variável ela está influenciando na outra. Se quanto maior uma, maior a outra, ou quanto maior uma, menor a outra. Ou para calibrar pesquisadores quando eles estão tomando medidas quantitativas objetivas. Tá certo? Para saber se a forma como eles estão medindo está devidamente correta. Tá? Se a medida que um marca 2, outro marca 2. A medida que um marca 3, outro marca 3. A medida que um marca 3,75, o outro marca 3,75, ou o mais próximo possível disso. Tá? Nós identificamos que a primeira coisa que a gente precisa é calcular o valor de P, e se o P for menor do que 0,05, a gente vai olhar o valor de R. À medida que o valor de R é positivo ou negativo correlação direta, negativo correlação inversa. Para os estudos de validação e para os estudos e para as calibrações, o R nunca poderá ser negativo. O R sempre deverá ser positivo. Tá? E com isso a gente calcula o coeficiente de correlação desses métodos para saber se essas duas variáveis elas estão correlacionadas entre si. Nós vimos que para as variáveis quantitativas a gente tem que primeiramente aplicar o teste T pareado, se for paramétrico, ou o teste de Wilcoxon, se for não paramétrico. Para as variáveis qualitativas ordinais, nós sempre vamos aplicar o teste de Wilcoxon. Tá bom? Uma vez aplicado esse teste T pareado ou teste de Wilcoxon, nós vamos ver se as médias dos grupos não diferem entre si. Tá? Na verdade, não é se as médias dos grupos não diferem entre si, é se a diferença da medida 1 para a medida 2 não tem diferença significante. Tá? Com isso, nós verificamos que, pronto, não existe diferença entre as duas medidas, os dois pesquisadores estão calibrados. Para um estudo de correlação, no caso do estudo transversal, você não precisa fazer isso. Tá? Você só precisa medir os coeficientes de correlação, mas para a calibração você precisa medir essa estatística pareada. Mas essa estatística, depois disso, a gente aplica o teste de correlação e verifica a intensidade de correlação entre as duas variáveis ou entre as medidas dos dois pesquisadores. Isso vai me dizer se aqueles pesquisadores estão medindo da mesma forma e se eles estão correlacionados. Mas isso não me diz a reprodutibilidade do meu método. Para medir a reprodutibilidade do meu método, ou seja, o quanto ele não é influenciado por fatores não controlados, nós utilizamos para as medidas quantitativas o coeficiente de correlação interclasse, que nós vimos na aula passada, e para as medidas qualitativas ordinais, nós verificamos o alvo de Cronbach. Ok? Com isso, a gente tem então a comparação das médias, a correlação entre elas e a validade interna dessas medidas. Mas para os dados nominais, lembrando, dados nominais tipo sim ou não, tipo sexo masculino e feminino, faixa de idade A, faixa de idade B. Para os dados qualitativos nominais, essas medidas elas não são aplicáveis. Então a gente vai ter que tomar um outro conjunto de análises estatísticas para verificar o pareamento das variáveis e para verificar se elas estão correlacionadas e também para verificar a sua validade interna, tá? Pois bem, quando eu falo de variável qualitativa nominal, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que as variáveis qualitativas nominais elas são divididas em uma tabelinha chamada tabela de contingência. Na tabela de contingência, as amostras elas são divididas em categorias e por isso o nome variável categórica, e uma variável e um paciente que faz parte de uma categoria não pode fazer parte de outra.
Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um estudo de validação. Nesse estudo de validação, ou na calibração desses pesquisadores, eu quero verificar se o microscopista 2 ele está dando os laudos da mesma forma que o microscopista 1. Ou se o radiologista 2 está dando os laudos da mesma forma que o radiologista 1. Ou se o método diagnóstico que eu estou testando, que seria o 2, ele consegue identificar os doentes da mesma forma que o método 1. Vocês percebam que eu não estou quantificando, não estou medindo. Eu estou quantificando, estou contando. Tá? Para medições, eu vou calcular média, desvio padrão, aplicar estatística variada, aplicar as correlações, aplicar ou o coeficiente de correlação interclasse ou o alfa de Cronbach. Aqui não, eu estou falando de medidas categóricas, de medidas qualitativas. Então, eu vou dividir os meus achados em doente, não doente, tá certo? Isso dado pelo microscopista 1. E as mesmas amostras têm que ser avaliadas pelo microscopista 2, que também vai dar um diagnóstico de doente e não doente. Como eu tabulei bem direitinho, paciente a paciente, o diagnóstico do microscopista 1 é uma coluna, o diagnóstico do microscopista 2 é outra coluna. Ou o diagnóstico padrão ouro é uma coluna, o diagnóstico teste é outro. Ou a calibração do padrão ouro é uma e a calibração do segundo operador, né, é outra coluna. Perfeito. Então, como eu tenho isso muito bem definido, as amostras são divididas em 4 categorias. Categoria A, pessoas que foram diagnosticadas como doente, tanto pelo microscopista 1 como pelo microscopista 2. Como o microscopista 1 é o padrão ouro, é um método de excelência diagnóstico, então eu vou chamar isso aqui de verdadeiros corretos. Tá? Verdadeiros corretos porque verdadeiros positivos. Positivos porque foi dado pelo microscopista 2 e é verdadeiro porque o microscopista não teve o mesmo diagnóstico. Aqui na coluna B, na célula B, tá? Nós temos os diagnósticos que o microscopista 2 ou que o método que eu estou testando deu como doente, mas ele não é doente porque o microscopista não considerou ele dessa forma. Tá? Esses daqui são os falsos positivos. C são as pessoas que o microscopista 1 disse que é doente, mas o microscopista 2 disse que não é doente, são os falsos negativos. E D, as pessoas que tanto o microscopista 1 como o microscopista 2 disseram que não estão doentes ou não têm a condição que está sendo estudada. São os verdadeiros negativos. Assim, nós temos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Tá? Com isso, a gente pode calcular uma estatística de reprodutibilidade, que é a estatística kappa. A estatística kappa ela é baseada nessa fórmula, tá certo, pessoal? E a estatística kappa, o que é que ela vai me calcular? Ela vai me calcular o coeficiente de concordância de diagnóstico, também chamado de coeficiente de concordância kappa. Esse coeficiente de concordância vai me dizer a proporção de diagnósticos corretos que o microscopista teve, tá? 2, em relação ao microscopista 1, dividido pela quantidade de proporções que a gente esperava deles. E aqui embaixo nós temos a fórmula. A gente não precisa saber calcular isso manualmente. O que é importante saber da estatística de reprodutibilidade kappa? Ela vai me dizer o quanto aquele método é reprodutível. É a mesma coisa que o coeficiente de correlação interclasse para as variáveis quantitativas e o alfa de Cronbach para as variáveis nominais. Tá? O coeficiente kappa ele vai ter essa finalidade de verificar a validade interna das minhas respostas, tá? Só que para variáveis nominais. Primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar, né, com uma tabela de contingência do tipo 2×2 e com base nessa tabela de contingência calcular o coeficiente kappa. O coeficiente kappa ele vai ter exatamente a mesma interpretação dos R's, né, do CCI e do alfa de Cronbach. Quanto mais alto, melhor. Ele pode ser negativo? Pode, mas se ele for negativo, significa que a gente não está falando de concordância, a gente está falando de discordância. Então, para o coeficiente kappa, eu não quero valores negativos, eu só quero valores positivos. E a força de correlação, que seria o valor de R, lá no coeficiente de correlação, tá? A interpretação dele vai ser a mesma que do kappa. Quanto mais próximo de 1, melhor. No caso das calibrações, eu só quero valores de kappa que
que sejam maiores ou iguais a 0,8, o que me corresponde a uma concordância de 80% nos diagnósticos que eu estou dando. Então, esse coeficiente de concordância kappa, ele tanto pode ser utilizado para dizer o quão reprodutivo é aquele meu método diagnóstico, como ele também me serve para verificar se os meus pesquisadores estão calibrados e os dois estão avaliando as condições mais ou menos do mesmo jeito. Tá? Lembrando que esse coeficiente de reprodutibilidade ele é só para dados categóricos, dados do tipo sim ou não. Se forem dados quantitativos, eu vou ter que fazer o coeficiente de correlação interclasse. Se forem dados categóricos ou ordinais, o alvo de Cronbach. Vamos pegar aqui uma planilhazinha de atividades, certo? Nessa planilha de atividades, gente, nós temos aqui, olha, 3.620 pacientes. Normalmente essas análises de reprodutibilidade, né, de diagnóstico são feitas com muitas amostras, tá bom? Que todas elas têm um diagnóstico definido como doente ou não, né, olha, sim ou não, pelo método padrão ouro, tá? Então vamos supor que eu estou trabalhando aqui com o diagnóstico de cistos radiculares. E eu tenho uma tomografia, que seria o padrão ouro, e eu tenho algumas características de imagem que eu estou tentando verificar se essas características têm a capacidade de diagnosticar a condição. Então, vamos lá. Característica 1, forma circunferencial, sim ou não. Característica 2, lesão menor do que 6 centímetros, sim ou não. Às vezes, a gente não consegue avaliar isso e deixa em branco. Esse dado aqui vai ser desconsiderado nessa análise. Fenestramento ósseo, sim ou não. Radiolucidez intralesional, sim ou não. Reabsorção radicular, sim ou não. Dilaceração radicular, sim ou não. Isso aqui é uma pesquisa fictícia, tá, pessoal? Então, aqui eu estaria avaliando qual seria a capacidade que cada um desses parâmetros teria para diagnosticar o padrão ouro, ok? Beleza. Se eu pegar do ponto de vista de calibração, o padrão ouro é, por exemplo, o nosso imaginologista. E os T1 a T6 seriam os radiologistas que estão em treinamento. Eu quero que o coeficiente de concordância deles seja superior a quanto? 0,8 ou 80%. Tá certo? Então, se eu estiver pensando em calibração, tenho que fazer isso antes, né? Tenho que treinar os pesquisadores, pedir para todo mundo avaliar os mesmos pacientes, tá? Tabulá-los e depois avaliá-los em uma estatística pareada, tá? Só que aqui nós vamos estar falando de dados categóricos, então a nossa estatística não vai ser um teste de pareado ou um teste de repouso. A gente vai ter que utilizar a estatística kappa e outros testes pareados. Vamos lá. Eu clico em Analyze, Estatísticas Descritivas e Cross Tabs. Acho que no SPSS 20 é a tabela de referência cruzada. Beleza, e ele vai me dar essa opção aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui o padrão ouro aqui embaixo em colunas. Por quê? Porque eu quero criar uma tabela de referência cruzada no qual o padrão ouro divida a minha amostra em colunas, tá bom? Aqui que é o padrão ouro, microscopista 1. Aqui é a variável padrão ouro. E nas linhas, aparecendo aqui, olha, cada linha, o parâmetro que eu estou analisando. Quais são os parâmetros que eu estou analisando? T1 até T6. Clico em estatísticas e marco esses 3 itens. Olha, kappa, para ele me dar o coeficiente de kappa de concordância, e teste de McNemar. Tá bom? Também vou marcar aqui o risco. O kappa para ver a concordância, a validade interna. O risco, vou já explicar o que é. E o teste de McNemar é o teste pareado para esse tipo de variável categórica. Tá bom? Então, se eu estivesse fazendo uma estatística antes e depois, quem marcou antes tal opção, quem marcou depois tal opção, tá? Eu utilizaria o teste de McNemar. Ele é o equivalente ao teste T pareado e ao teste de Wilcoxon para as variáveis quantitativas e ordinais, respectivamente. Clico em Continue e clico em OK. Quando eu clicar em OK, o SPSS, olha, ele me dá aqui, olha, uma tabelazinha de contingência. E essa tabela de contingência ele vai me dividir aqui, olha, da mesma forma lá, né, do PowerPoint. Pacientes que têm o diagnóstico da condição
e que apresentam aquele indicador. Pacientes que têm o diagnóstico da condição e não apresentam aquele indicador. Pacientes que não têm o diagnóstico da condição, mas apresentam aquele indicador. E aqui os 705 pacientes que não têm a condição e não apresentam aquele indicador. Tá certo? Nós construímos aqui, portanto, uma tabela 2x2, semelhante à tabela lá que nós construímos inicialmente. Tá? Aqui, ó, teste de McNemar, significativo. O que é que isso significa? Que existe diferença estatística entre a distribuição, tá, dessa variável T1 no padrão ouro. Ou seja, existe diferença da forma como o T1 diagnostica essa condição em comparação ao padrão ouro. Se fosse uma calibração, significa que o pesquisador 1 ele está diagnosticando de uma forma significativamente diferente em relação ao padrão ouro. Ou seja, muito provavelmente aqui nós vamos precisar recalibrar os nossos pesquisadores, tá bom? Aqui embaixo, olha, capa 0,187. Um capa de 0,187, ele está bem aqui, né? Olha, nesse intervalo aqui. Ou seja, ele varia de nenhuma concordância a uma concordância fraca ou muito fraca. Tá? Então, não é um tipo de concordância que nós queremos. Se isso fosse um método diagnóstico, o que é que eu estaria dizendo? Eu estaria dizendo que eu não posso utilizar esse parâmetro sozinho para diagnosticar a condição que eu estou estudando em comparação com o padrão ouro. Porque tanto ela diagnostica de uma forma significativamente diferente, como o grau de concordância entre elas duas é apenas de 18,7%. Se fosse uma calibração, eu não poderia considerar esse profissional calibrado com padrão ouro, porque tanto deu diferença estatística nas suas medições, como o coeficiente de concordância entre eles é muito baixo. Eu quero que ele seja acima de 0,8. Apesar disso, tá, eu estou dizendo que o método forma circunferencial aparece 2,36 vezes mais quando a condição está presente do que quando ela não está presente. Essa é a interpretação da odds ratio. Tá? É quantas vezes mais uma condição aparece no grupo do que a ausência dessa condição. Nada mais é do que 1.438 dividido por 991. Isso tudo dividido pela razão entre 705 e 483. Se eu fizer essa divisão, eu vou obter esse valor de 2,36. Tá? E na aula do teste quadrado a gente vai entender bem direitinho o que significa esse intervalo de confiança. Por enquanto, eu vou precisar dessas três medidas. O teste de McNemar, dizendo que existe diferença estatística entre os dois métodos. O kappa, dizendo que a concordância entre eles é muito baixa. E a razão de odds, dizendo que quantas vezes mais a condição aparece em relação à sua ausência. Beleza? Show! Já vi que esse pesquisador 1, ou esse parâmetro 1, não é interessante para o diagnóstico. E o 2? Vamos ver o 2. Olha, o 2 não é uma diferença significante entre os grupos. O coeficiente kappa também é muito baixo. Apesar disso, a condição aparece 1,9 vezes mais quando tem a doença do que quando não tem a doença. Tá? Então, um parâmetro que é legalzinho, mas não pode ser utilizado isoladamente. Olha aqui, o parâmetro 3, fenestramento ósseo. Ainda existe diferença entre os dois grupos, mas percebam que o coeficiente kappa, olha, já subiu aqui para 0,73. Ou seja, existe 73,6% de concordância entre o diagnóstico de ter fenestramento ósseo, né, com o diagnóstico de cisto pelo padrão ouro. Tá? Então, esse valor aqui ele é bastante interessante. Inclusive, olha aqui a razão de prevalência. Né? O fenestramento ósseo aparece 100 vezes mais quando existe o diagnóstico de cisto do que quando não existe esse diagnóstico. Então, uma boa razão de odds. T4, um kappa muito baixo, 0,26. T5, um kappa muito baixo, 0,21. T6, um kappa muito baixo, 0,173. Então, se eu fosse investir em um desses métodos diagnósticos para aperfeiçoar, para aprimorar, seria o método T3, que foi o que apresentou o melhor coeficiente kappa. Apesar de que ele ainda tem diferença significante entre os dois grupos, o que me diz que eu não posso utilizar esse método sozinho para diagnosticar a condição, mas ele já me sugere muito fortemente, tá, uma concordância entre os dois métodos. Então, a gente tem que discutir isso. Se um método der um kappa acima de 0,8
e não da diferença estatística, muitas vezes a gente pode até sugerir que esse método sozinho é capaz de diagnosticar uma condição. Tá? E é desse jeito que um método diagnóstico substitui outro método diagnóstico. Tá? Quando ele é perfeitamente pareado com o método padrão que já existe na literatura. Como é que eu sei isso? Através do cálculo do teste de McNemar e do kappa. Tá bom? Mas beleza, vamos investir nesse método diagnóstico. Se a gente estiver falando de calibração, a gente parou por aqui, porque nenhuma das medidas atingiu o mínimo necessário, que seria um kappa de 0,8. Todas as medidas necessitariam ser treinadas, o padrão ouro vai ter que analisar todo mundo de novo, e os pesquisadores vão ter que analisar todo mundo de novo. Pensando em um estudo de método diagnóstico, esse método aqui, essa presença desse fenestramento ósseo, é a medida mais interessante que nós temos. Então, nós vamos trabalhar em cima dela. Eu vou copiar essa planilha, tá? E vou jogar aqui. Feito? Massa. Além dessas medidas, além do coeficiente kappa, além do teste de McNemar, para estudos de medidas diagnósticas, é imprescindível calcular a sensibilidade e a especificidade. E o que é a sensibilidade e a especificidade? Sensibilidade é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pelo número de verdadeiros positivos mais falsos positivos. Especificidade são os verdadeiros negativos dividido pela soma de verdadeiros negativos mais falsos positivos. Sensibilidade é a capacidade que um teste diagnóstico ou um exame de triagem apresenta de detectar os indivíduos verdadeiramente positivos, ou seja, de diagnosticar corretamente os doentes. A especificidade, por sua vez, é a capacidade que o método tem de diagnosticar verdadeiramente os negativos. Ou seja, sensibilidade significa diagnosticar corretamente quem tem a doença. Dizer que quem tem doença tem realmente a doença, ou a condição que a gente está estudando. Especificidade, dizer que quem não tem a doença realmente são as pessoas que não têm a doença. Como é que a gente calcula a sensibilidade e a especificidade? A sensibilidade ela é calculada pela razão entre a quantidade de verdadeiros diagnósticos, ou seja, quem tinha a doença e foi diagnosticado com a doença, dividido pela soma de todos os diagnósticos verdadeiros. Ou seja, é a proporção, vamos transformar em porcentagem, é a proporção de verdadeiros diagnósticos dentro do universo. Aqui, tá? Verdadeiro diagnóstico, porque é sim e sim, dentro do universo de diagnósticos que foram observados, né, naquela amostra. Tá bom? De novo, é o verdadeiro diagnóstico dividido pela soma entre eles. Especificidade é a quantidade de verdadeiros diagnósticos de saúde dividido pela soma entre as pessoas que não têm a doença. Tá bom? Ou seja, sensibilidade é a quantidade de diagnósticos de doentes dentro da quantidade de pessoas que realmente são doentes. Especificidade é a quantidade de diagnóstico de pessoas sadias dentro de quantas pessoas realmente são sadias pelo padrão ouro. Aqui nós temos uma sensibilidade de 97%, que é muito bom, acima de 80%, mas uma especificidade relativamente baixa. O que é que isso significa? Que o meu teste ele consegue me dizer muito bem quem é doente, mas ele não consegue me dizer muito bem quem não é o doente. Tá bom? Essa é a sensibilidade, essa é a especificidade. Além delas, nós temos o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. São medidas complementares que tentam me ajudar a entender por que a especificidade foi baixa. Se a sensibilidade tivesse baixa, eles me explicariam por que a sensibilidade foi baixa. Enquanto a sensibilidade é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de pessoas realmente diagnosticadas com a doença, o valor preditivo positivo é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de pessoas que foram diagnosticadas como positiva. É quantas pessoas foram previstas com a doença, tá certo?
Beleza? É a quantidade de pessoas que realmente têm a doença dividido pela quantidade de pessoas previstas com a doença. Por isso, o valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo, perdão. O valor preditivo negativo, o oposto. É a quantidade de pessoas que têm verdadeiros negativos, que foram identificados como negativos e são negativos, dividido pela soma de pessoas que foram previstas pelo método teste como negativas. Bom? Perfeito. Então, minha sensibilidade alta, ou seja, a quantidade de verdadeiros diagnósticos dentro do universo de diagnósticos é boa, mas a quantidade de diagnósticos negativos dentro de pessoas sadias é relativamente baixa. Ou seja, o meu método me dá bons verdadeiros positivos, mas me dá alguns falsos negativos, né? E devido aos falsos negativos, o valor preditivo positivo dele baixa, enquanto o valor preditivo negativo dele aumenta. Essas duas medidas elas são bem complementares. As mais importantes são quais? As mais importantes são a sensibilidade e a especificidade. Beleza? Quantidade de verdadeiros positivos, quantidade de verdadeiros negativos, quantidade prevista de positivos, quantidade prevista de negativos. Tá? Além disso, nós temos a acurácia. A acurácia é a quantidade de verdadeiros diagnósticos corretos. Ou seja, é quantos diagnósticos corretos, independente deles serem positivos ou negativos. A taxa de acerto global. Então, eu vou pegar soma os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos dividido pela soma de todas as amostras. E essa é a minha acurácia. Uma acurácia, diga-se de passagem, espetacular, né? Porque o trabalho tem uma acurácia de 89%. O que é que significa? Isso significa que ele consegue acertar corretamente esse teste aqui, tá? O fenestramento ósseo, ele consegue acertar 89% dos verdadeiros diagnósticos. E essa taxa não é maior porque ele não consegue prever muito bem quem não tem o diagnóstico, apesar de ele conseguir prever muito bem quem tem o diagnóstico, tá? E aqui, essa razão de odds, que foi 100.1, 100.92, né? 100.92 é o que nós chamamos de razão de verossimilhança. É quantas vezes mais o diagnóstico positivo aparece nos pacientes que têm a doença em comparação aos diagnósticos negativos em relação às pessoas que não têm a doença. Tá? Vou expressar nos cálculos aqui, mas se eu quisesse calcular isso manualmente, seria assim. Esse dividido por esse, dividido por esse, dividido por esse. Deu errado, tá? Eu não esqueci como é que calcula isso aqui, peraí. Esse dividido por esse. Esse dividido por esse. Igual esse dividido por esse. É porque é igual esse dividido por 1 sobre esse. Pronto, perfeito. É 5.92, tá certo? Eu posso fazer também manualmente, mas a SPSS já nos dá aqui nos dá aqui a razão de verossimilhança, que seria aqui, ó, a odds. Tá bom? Perfeito. Então, dessa forma, eu observei que o fenestramento ósseo é a melhor medida que será útil para que eu preveja os diagnósticos de cisto radicular baseado em uma tomografia computadorizada. Tá
Bom, não posso utilizar esse parâmetro isoladamente para diagnóstico, já que ainda existe uma diferença estatística entre os grupos, e o kappa, que seria o coeficiente de concordância ou de reprodutibilidade, não é ainda dentro do adequado, que seria acima de 0,8. Se aqui não tivesse dado diferença e aqui fosse acima de 0,8, poxa, basta olhar para o fenestramento ósseo e eu vou conseguir dar o diagnóstico de cisto radicular. Beleza?